Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Mais uma aulinha de biologia. O tema de hoje vai ser ecologia, então a gente está falando aí de um tema muito importante para a prova do Enem. É o tema que mais está presente. Óbvio que isso é muito influenciado ainda em vários dados por provas mais antigas, que eram basicamente só ecologia, mas até hoje a gente pode ver um predomínio de ecologia. É um conteúdo que pelo menos vai aparecer sempre com 2, às vezes 3 questões, então tem que ficar ligado nessa parte de ecologia. Principalmente a gente vai ver para a parte final, que é a parte de poluição. Mas essa introdução à ecologia, esse começo e principalmente a parte dos biomas também são temas muito presentes lá. Então vamos começar com a aula de número 1, na qual a gente vai falar sobre a introdução à ecologia e principalmente a questão do fluxo, da passagem de energia ao longo do que a gente vai chamar de níveis tróficos, tá? Mas para a gente começar a introduzir mesmo, a gente precisa entender que para estudar a ecologia, que vai ser o estudo de como a gente vai ver esses seres vivos relacionando, interagindo entre si, a gente precisa entender o nível de organização dentro da biologia. Lembrando que ela começa, aqui eu boto para vocês no slide, desde lá de trás na química. Então a gente tem o nível atômico, quando a gente está falando dos átomos, que vão se combinar e formar o nível molecular, como a molécula da água, a molécula do metano, do gás carbônico, do carboidrato, que vão formar aí já estruturas que passam a ser consideradas vivas, que a gente vai ter a célula, então é a unidade básica da vida, é a menor unidade viva. As células, quando estão em conjuntos, formavam tecidos. Tecidos, conjuntamente, fazendo o trabalho aí orquestrado, vai formar um órgão. O conjunto de órgãos trabalhando entre si formam sistemas e o conjunto de todos os sistemas formaria um organismo. Agora, dentro da ideia de um organismo, a gente vê o conceito de espécie, que a gente já viu lá em evolução, mas aqui eu repito, que a definição básica de espécie seria um conjunto de organismos capazes de se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Agora, o organismo aqui, ele vai estar sempre vivendo com outros organismos da sua própria espécie. E quando a gente fala de um conjunto de indivíduos da mesma espécie, a gente define isso como população. Então, toda vez nessas aulas de ecologia que eu usar o termo população, eu estou falando de vários indivíduos da mesma espécie. Então, população de elefantes, população humana, população de cães, tá? Diferente de comunidade. Comunidade vai ser um conjunto de populações, de espécies diferentes. Então aqui eu estou falando de várias espécies convivendo. Então aqui em casa eu tenho humanos e tenho a minha cachorrinha. Aqui é uma comunidade, no sentido que eu tenho diferentes organismos de espécies diferentes. Agora, quando a gente analisa só os indivíduos, a gente vai chamar isso de comunidade. Então, quando a gente usar esse termo na ecologia, a gente está querendo referir-se apenas a seres vivos e não ao ambiente que eles vivem. Porque para envolver o ambiente, a gente vai usar o termo ecossistema. O ecossistema é um dos temas mais falados aí dentro da biologia, em que a gente vai estudar o conjunto das comunidades associado a fatores bióticos e abióticos. O que seriam fatores bióticos e abióticos? Bio, vida. Então, fatores bióticos são fatores vivos. Lembrar que esses seres vivos interlaçam e vão acabar interagindo e se relacionam. Então, a gente vai ver competição, a gente vai ver parasitismo, a gente vai ver disputa por nutrientes, a gente vai ver disputa por espaço, a gente vai ver comensalismo. Então, esses seres vivos estão vivendo ali, interagindo, e por isso a gente tem esses fatores que impactam diretamente vivos em outros seres vivos, fatores bióticos. E a gente vai ter também fatores abióticos, fatores sem vida. Como a gente pode pensar chuvas, como a gente pode pensar uma seca, como a gente pode pensar mudanças atmosféricas, como os ventos solares, que causam a aurora boreal. Então, todos os fenômenos aí sem vida que estão envolvendo o nosso planeta são fatores abióticos. Tecnicamente falando, a gente só tem ecossistemas. A gente pode estudar uma comunidade, a gente pode estudar uma população com foco no ser vivo. Mas, obviamente, toda a população, toda a comunidade está sofrendo influência do ambiente. Por isso que, em geral, o objetivo de estudo dentro da biologia é muito mais os ecossistemas. E a gente chega à biosfera. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas deste planeta, planeta Terra. Então, a gente vai estar convivendo com todas as comunidades, todos os ecossistemas unidos. Óbvio que cada ecossistema tem suas particularidades, mas vale a pena a gente também estudar o todo para a gente entender como um impacta no outro.
Por exemplo, a Amazônia cria rios voadores, que seriam corredores de umidade, que vão acabar levando as chuvas lá nos pampas gaúchos. Então a gente vê um ecossistema impactando no outro também. E além disso, vai lembrar lá do sexto ano, né, que a biosfera ela é dividida em 3 esferas. A atmosfera, que seria o ar, a litosfera, que seria a parte sólida, e por fim a hidrosfera, que é a parte da água, na sua forma estado gasoso, líquido e também sólido, tá bom? Agora, vamos para conceitos importantes, aproveitar que a gente está introduzindo aqui, e um dos conceitos mais importantes, mas também mais fáceis de vocês conhecerem, é o conceito de habitat. Também pode ser chamado de habitat. O habitat ou habitat vai ser o local onde a espécie vive, especificamente o local. Então eu falo que o habitat da onça pintada é a floresta amazônica. Eu estou falando onde ela vive. Por favor, não confunda com a ideia de nicho ecológico. Nicho ecológico é um conceito mais complexo. Ele é o modo de vida da espécie. Então ele é o conjunto de local, atividades desempenhadas, com quem ele se relaciona ou com quem ele vai ter relações para gerar descendentes. Ou seja, a gente está falando de todo o dia a dia daquela espécie. É basicamente pegar aquela câmera lá do National Geographic, ou da vida, ou Discovery, e você vê tudo o que acontece com aquela espécie em 24 horas. Ali você vai descrever o nicho ecológico da espécie. Questões mais antigas de vestibular, muitas vezes colocavam um texto grande descrevendo passo a passo. A onça pintada vive na floresta amazônica, convive com animais menores como a anta, se alimenta deles, também acaba competindo com alguns primatas. Repare que ela está descrevendo tudo que a onça faz no cotidiano dela. Ela está descrevendo o nicho ecológico. Se a gente for falar de habitat, é só especificamente local. Então é muito mais simples. E teoricamente a gente poderia dizer que o habitat está dentro do nicho, porque faz parte da descrição do nicho ecológico do indivíduo. E um terceiro ponto, esse bem menos presente, tá? É a questão de biótopo. O biótopo é o local físico do ecossistema. Então se a gente tirar a comunidade ali do ecossistema, tirar os seres vivos dali, o que sobra seriam, basicamente, o que a gente chama de biótopo, que seriam os fatores bióticos e abióticos sendo estudados sem a interferência dos seres vivos. É muito mais os fatores abióticos, né? Porque não tem fator biótico sem ser vivo. Então é entender o clima do local, é entender o solo, mas entendam que, por exemplo, o solo ele é modificado pela vegetação. Se eu tirar todo mundo, o solo vai mudar. O clima também vai ser impactado pelos seres vivos que ali vivem, tá? Então o biótopo é um conceito que a gente cria na ecologia para poder estudar o ambiente, mas é mais a ideia de estudar o impacto dos seres vivos, ou seja, tirando os seres vivos, como é que ficaria esse ambiente? E a gente vai ver o impacto de cada espécie ali naquele local, tá bom? E além disso, quando a gente fala de biótopo e fala de nicho ecológico, a gente tangencia também o conceito do que é um bioma, que muita gente confunde. Bioma e ecossistema são muito similares porque bioma seria uma categoria de ecossistema. Bioma, a gente vai classificar regiões que têm um clima, vegetação e principalmente, perdão, a fauna semelhante. Ou seja, se a gente vê um padrão onde aqui o clima é quente e úmido, tem sempre esse tipo de planta aqui, árvores altas, lianas e tem animais de grande porte, herbívoros tal, tal e tal. Eu crio um bioma. O bioma é para a gente padronizar, ou seja, olhando para um determinado continente, olhando para um determinado país, como é o caso do Brasil, onde a gente vê certos padrões. Aqui no Brasil a gente tem 6 biomas, a gente vai trabalhar isso nessas aulas de ecologia depois aqui, tá, do comecinho da introdução. Além disso, vale dizer que o bioma ele não é preciso, ou seja, até esse metro aqui do Tocantins é floresta amazônica, a partir daqui é cerrado. Não existe isso. Se o cerrado está dividindo o espaço com a Amazônia, é óbvio que um espaço aqui entre os dois vai ter características tanto de cerrado quanto de floresta amazônica. Essa região de encontro, de transição, a gente vai chamar de um ecótone. A gente vai falar mais também sobre eles. São regiões muito biodiversas porque acabam tendo características de ambos os biomas e com isso acabam desenvolvendo características até próprias, o que é muito maneiro e muito interessante, tá? E um outro conceito que eu também aproveito aqui para falar, já que a gente começa a falar um monte de conceito que vai aparecer, esse aqui muito presente em provas, a gente vai falar mais lá na poluição biológica, o conceito de bioinvasores. O bioinvasor é um nome que a gente vai dar para um tipo de espécie que invade um ambiente onde ela não pertence, ou seja, ela está fora do habitat original dela. Ela não é uma planta ou um ser vivo, um animal nativo ou endêmico. Endêmico é aquele que está presente ali, ele é clássico dali, ele normalmente habita aquela região. E qual é o problema de um bioinvasor?
ele não tem predadores no local, ele não tem parasitas no local, ou seja, naturalmente ele já tem vantagens em relação a outros. Um exemplo clássico que já apareceu foram os coelhos na Austrália. Um americano leva um coelho para a Austrália e acaba que eles se proliferam muito, porque não existe um controle populacional. Também já aconteceu o caso de plantas trepadeiras levadas que eram lá do norte dos Estados Unidos, aquela região de Boston, a região riquinha, foram levadas para o sul para tentar mostrar que o sul também tinha esse poder, essa imponência. Só que essas plantas com calor começaram a se multiplicar, elas devoravam basicamente a casa, virava tudo raiz de trepadeira, uma coisa muito louca. E exemplos aqui clássicos próximos a gente pode estar o coral-sol, muito presente aqui na costa do Brasil. É um tipo de coral lá da costa chinesa que veio por água de lastro, aquela água que a gente usa para encher o navio como navio petroleiro. E o pombo, que também foi trazido lá da Europa para cá, tá? Agora, muito importante que vocês entendam que esses conceitos aqui eles vão acabar aparecendo ao longo das nossas aulas. A gente vai falar de alguns outros mais também adaptados. Agora vamos para o grande foco da nossa aula, que é a energia e a matéria. Entender que energia e matéria são conceitos importantes da ciência. Matéria é tudo que é feito de átomos e a energia é aquilo que tem a capacidade de movimentar ou alterar, tá, a composição aqui dessas moléculas e átomos que a gente está observando. Para entender energia, a gente precisa entender que a energia ela vai ser passada ao longo dos seres vivos. Então, quando eu como, por exemplo, um pedaço de carne, ou quando eu como uma folha de alface, eu estou pegando a energia que estava presente naquele ser vivo. E a gente fala isso de fluxo energético. E, por isso, a gente precisa entender como acontece esse fluxo de energia, e aí que entra a ideia de níveis tróficos e cadeias e teias alimentares. Então, primeiro vamos entender o seguinte: nível trófico. Trófico vem de trofia, nutrição. Nível, ou seja, em que estado você está. A gente tem o primeiro nível trófico mais famoso, são os produtores, que dá a ideia de que eles produzem o próprio alimento. Então, produtores são seres autótrofos, capazes de produzir o seu alimento a partir da energia do ambiente. A gente tem duas grandes formas. Fotossíntese, que é o caso das plantas, algas e cianobactérias, que vão usar da energia luminosa do sol para produzir o seu próprio alimento a partir de compostos inorgânicos, como o gás carbônico. E a gente tem seres quimiosintetizantes que vão usar de energias químicas, que são geradas a partir de reações químicas, para gerar o seu próprio alimento. Eles são muito importantes aqui porque são eles que fornecem o alimento original. Então, por isso a gente chama eles de a base de uma cadeia alimentar. Porque sem eles, a gente não sobrevive. Porque se a gente tiver todos os produtores mortos aqui, a gente não vai ter mais uma produção de alimento. Isso é diferente aqui dos consumidores, porque consumidor não tem essa habilidade de produzir alimento. Ele apenas consome outros que já têm energia. Então, a definição de um consumidor é um ser vivo que é heterótrofo, que vai se alimentar de um vegetal, vai se alimentar de uma bactéria, vai se alimentar de algum produtor ou até de outro consumidor. O consumidor primário é aquele que vai se alimentar do produtor diretamente. Agora, a gente tem outros consumidores que vão aumentando o nível, secundário, terciário, quaternário, que vão consumindo outros consumidores. Quando eu consumo uma folha de alface, eu estou comendo um produtor, uma planta. Aí eu sou um consumidor primário. Quando eu como uma carne bovina, eu estou consumindo um animal que comeu a planta. Então eu sou um consumidor secundário. Quando eu como o atum, que é um peixe carnívoro, então na verdade eu estou comendo o atum, que já é um peixe que comeu outro peixe que comeu um fitoplâncton. Então eu já sou um consumidor aí terciário. A gente vai ver que isso vai aumentando aí a nível de crescimento da cadeia alimentar. E o decompositor? O decompositor não deixa de ser um consumidor, porque ele consome, mas ele faz mais do que isso. Ele consome a matéria orgânica e recicla a matéria. Por que ele consegue reciclar a matéria? Ele pega alimentos que não são mais aproveitados, alimentos aí, por exemplo, de corpos que morreram, e vão acabar transformando essa matéria orgânica em matéria inorgânica, água e sais minerais. Eles são muito importantes porque quem é que vai precisar da água e dos sais minerais? São justamente os produtores para fazer a fotossíntese, para fazer a quimiossíntese. Então entendo que aqui a matéria, ou seja, o que é feito de átomos, é cíclica. Agora, a energia não é. A gente vai ver que a energia ela vai sendo passada de nível trófico em nível trófico, sempre diminuindo, e ela não vai ser reaproveitada. Por isso que a gente precisa do sol. Se o sol desaparecer, ferrou. A gente não tem como tirar mais energia.
A gente consegue reciclar é a matéria. Lembra lá do Lavoisier, que dizia que no nosso planeta e no nosso universo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele estava falando isso de átomos. Ou seja, a matéria ela pode ser sempre reaproveitada. Os nossos átomos aqui presentes hoje no nosso corpo, talvez já fizeram parte de outros seres vivos aí no passado, tá bom? Agora, vamos entender a ideia do conceito da cadeia alimentar. E só para fechar a ideia, gente, o decompositor, aqui a gente cita sempre dois grupos. Já falei isso muito em sistemática. Fungos e bactérias, tá bom? Só para recapitular. Agora, em relação às relações alimentares, a gente tem cadeias alimentares e teias alimentares. Qual é a diferença entre os dois tipos de esquema? O esquema tem uma semelhança que é passagem de energia, mas a diferença é que a cadeia alimentar ela é uma representação simples. Ela nem existe na natureza, a gente está pegando um recorte da natureza. O que existe de fato na natureza são teias alimentares, são várias cadeias entrelaçadas. Agora, o que elas têm de semelhante? Ambas são representações de passagem de energia. Então, quando a gente vê essas setinhas que aqui aparecem no slide ou aqui no caderno, a gente está vendo setas que estão apontando a passagem de energia. Quando uma zebra come uma grama, ela está recebendo energia da grama. Então, a seta, repare aqui, ela sempre vai apontar para o animal que está consumindo. Tanto que produtores estão recebendo seta de algum lugar? Não. Porque a energia deles vem de onde? Vem do ambiente. Então a gente não vai representar aqui, porque é uma representação simples de níveis tróficos, ou seja, seres vivos, passando energia entre si. Nesse exemplo clássico aqui de cadeia, eu vou ver uma grama sendo consumida por uma zebra, a grama sendo o produtor, a zebra sendo o consumidor primário. Depois o leão consome a zebra, que é consumidor primário, sendo ele então o consumidor secundário. E, eventualmente, quando todos morrem, a gente vê a energia sendo passada aqui para o decompositor, que vai fazer a reciclagem da matéria, mas não faz a reciclagem da energia. Veja que eu deixei um destaque aqui. A passagem de nível de energia, ela é unidirecional. Ela sempre vai apontar para aquele que consome. E um ponto importante, repare que aqui eu só tenho um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário. A gente sempre mantém um nível trófico, um indivíduo. Isso na cadeia alimentar. Além disso, a gente não vai ver indivíduos tendo dois papéis aqui. Eles só têm um nível trófico. Agora, isso é para a gente estudar, tentar entender assim, nessa cadeia aqui o que está acontecendo. Mas na realidade, um animal geralmente não come só um tipo de comida. Ele participa de diferentes cadeias alimentares. E é aí que a gente entende o conceito de teia alimentar. É bem mais confuso de representar, por isso que às vezes a gente separa em cadeias, porque essas cadeias interligadas, entrelaçadas, vão gerar impactos. E isso é muito importante, porque pense bem. Vamos pegar esse gafanhoto aqui, que come grama e come milho. Se os milhos sofrem algum desastre ambiental e eles desaparecem, esse gafanhoto vai morrer de fome? Não. Ele vai poder comer a grama tranquilamente. Então entendo que essas diversidades alimentares aqui, diversidades nutritivas, permitem a maior sobrevivência das espécies. É por isso que a gente precisa de uma teia muito complexa para que a gente tenha a sobrevivência do grupo como um todo, porque eles vão se ajustando à medida que tem mudanças ambientais. Agora, a teia alimentar, o que ela mostra de diferente para a gente? Primeiro ponto, ela vai mostrar várias cadeias. E com isso eu vou ter vários indivíduos ocupando o mesmo nível trófico. Eu tenho dois produtores aqui, eu tenho dois consumidores primários, além do besouro aqui que seria um terceiro. Eu tenho alguns consumidores secundários, alguns consumidores terciários, então mais de um apresenta o mesmo papel, o mesmo nível trófico. E além disso eu vejo seres vivos, como é o caso do besouro e do escorpião aqui, que ocupam mais de um nível trófico. Porque repara que o besouro pode comer o milho, nesse caso ele vai ser consumidor primário, porque ele está comendo um produtor, ou ele pode comer o gafanhoto, que é consumidor primário, e nesse caso ele vai atuar como consumidor secundário. E aqui o escorpião a mesma coisa, ele pode ser um consumidor secundário, porque ele está comendo o gafanhoto aqui, que é primário, e pode comer o besouro que comeu o milho, aí ele tem papel de secundário. Mas ao mesmo tempo ele pode acabar consumindo um besouro que comeu um gafanhoto, e aí com isso ele é consumidor terciário. É muito importante vocês saberem representar isso e ficar achando quais são os consumidores. Lembrar que o nível dos consumidores vai aumentando. E um outro ponto muito importante é que vocês precisam entender que aqui a gente não representa em geral os decompositores. Raríssimas questões mostram isso. Por quê? Para representar o decompositor, eu teria que representar ele várias vezes, porque ele teria que ter setas de todos os indivíduos. Ficaria um esquema muito confuso, tá bom? Por isso que em geral a gente não vai representá-los. Só aproveitar um que não está aqui, vamos nomear os papéis aqui. A plantinha vai ser o produtor,
Lagarta e pássaro ambos comem aqui o produtor, logo serão consumidores primários. Só que veja que o passarinho também come a lagarta, então ele pode ser primário ou secundário. Fazendo disso aqui, vamos entender que o sapo se alimenta apenas da lagarta, então ele também é um consumidor secundário. Agora vamos entender a serpente. A serpente pode comer o sapo, que era secundário, então ela pode ser terciária. Ela pode comer o pássaro, que era também secundário, também sendo terciária de novo. Mas ela pode comer o pássaro que comeu a lagarta, que já era o pássaro aqui secundário, então por isso ela pode ser terciária. E, por fim, a gente vê aqui a águia que pode acabar sendo a consumidora de quarta ordem. Entenda uma coisa, a energia ela vai sendo passada, então a energia ela vai sendo perdida. O nível trófico mais sofrido aqui é justamente o nível trófico superior. Animais como a águia, como o falcão, em geral gastam pouquíssima energia, porque sobra pouca energia para eles, então eles têm que ser precisos na sua alimentação. E além disso, vale dizer que a gente tem uma classificação quanto à dieta aqui também muito importante. Se o animal se alimenta apenas de planta, ele é herbívoro, é o caso da zebra. Se ele se alimenta apenas de animais, ele é carnívoro, como é o caso do leão. E se ele se alimenta de tantos vegetais como animais, como é o nosso caso, ele vai ser um animal onívoro. Agora, o mais importante hoje, pensando em vestibular, é a regulação da cadeia, que a gente vai ver que a retirada ou a extinção de uma espécie provoca desregulações em cadeias alimentares. A gente tem dois efeitos, um que a gente chama de top-down e outro que a gente chama de bottom-up. Top-down, do topo para baixo. Ou seja, se eu afeto aqui a parte superior da cadeia alimentar, que são os consumidores de alto nível, como um consumidor quaternário, o que vai acontecer com os níveis inferiores? Vamos pensar, se o consumidor de quarta ordem some, ele vai consumir consumidores terciários? Não mais. Então estes vão começar a se multiplicar e aumenta a sua população. Sendo assim, eles vão acabar estando muito presentes no ambiente e com isso vão consumir demais, diminuindo a população de consumidores secundários. O que acaba sendo positivo para quem? Para o consumidor primário, que agora não tem tantos predadores e com isso ele cresce. E o que acaba sendo ruim para os produtores, porque há muitos consumidores primários ali. Repara que isso eventualmente se ajusta, mas inicialmente o sumiço do consumidor quaternário pode provocar uma desregulação no ponto que há um sobe e desce. Aquele que perde seu predador cresce em população, mas ele acaba impactando na sua presa. Então gera uma desregulação. E sim, isso pode levar à extinção das espécies. É muito comum cair questões como essa. Caiu no último Enem PPL, por exemplo, de uma estrela do mar que aumenta a sua população porque um polvo que ali vivia acaba desaparecendo. Então ele não controla mais e aí essa estrela do mar começa a se multiplicar drasticamente. Isso não é bom para o meio ambiente. E o bottom-up? O bottom-up é mais simples. A gente está falando de afetar a base. Não precisa afetar o produtor, pode afetar o consumidor primário, secundário. Mas entenda uma coisa, se eu tiro o produtor daqui, o que vai acontecer com o primário? Ele morre de fome. Se o consumidor primário morre de fome, o que vai acontecer com o secundário? Morre de fome também. E todo mundo acima. Então isso aqui poderia acontecer no meio também, que nem aqui o top-down, tá? Se eu tiro o consumidor secundário, o terciário morre, o quaternário morre, porque não tem alimento, tá? Então é muito importante vocês entenderem essa lógica. O nome top-down, bottom-up, isso aí não tá aparecendo no vestibular, tá? Não me preocupo com isso. O mais importante é você entender regulação, entender o impacto na cadeia alimentar, tá bom? Agora, vamos para o fluxo de energia, que ele é muito importante, que a gente precisa entender que o fluxo de energia aqui vai ser sempre unidirecional, ou seja, a energia ela não é cíclica como a matéria. A gente sempre tem perdas. Toda vez que eu me alimento, eu perco energia por calor, eu perco energia por luz, eu perco energia nas fezes do que eu não aproveitei, que eu não consegui absorver. Então sempre temos perdas nessa passagem de energia. Agora, a energia, como que ela está sendo presente no corpo? Ou seja, como é que o meu corpo aqui está armazenando energia? Está armazenando nas minhas células e está armazenando na forma de moléculas orgânicas, energia química, o que a gente chama de biomassa. Agora, é importante entender que um consumidor, um produtor, até um decompositor, armazena energia no seu corpo. Mas quem é o único capaz de produzir alimento, ou seja, produzir a biomassa? Para quem não sabe, biomassa vem de matéria orgânica seca, ou seja, tudo orgânico do meu corpo, tirando a minha água, que é inorgânica mesmo. E tudo isso vai ser produzido a partir do produtor. Então, olha aqui. O produtor, através da fotossíntese ou da quimiossíntese, ele vai usar, nesse caso é fotossíntese, a energia luminosa aqui do Sol para produzir o seu alimento. A gente chama esse total energético, essa biomassa total, de ppb.
PPB vem de produtividade primária bruta. Isso é tudo que ele produziu de alimento. Agora, toda essa biomassa vai ser passada para o nível seguinte? Não. Não, porque parte desses carboidratos, parte dessas moléculas orgânicas serão usadas para o ser vivo sobreviver. Então a planta, ela faz fotossíntese, produz a comida. E o que ela faz com essa comida depois? Tem dois caminhos. Ou ela estoca no corpo e armazena, vira biomassa, ou ela já consome na respiração celular e usa para produzir energia para o seu dia a dia. Então, repare que o que vai sobrar de verdade não é aquilo tudo que foi produzido. E aí vem o conceito de PPL, produtividade primária líquida. Para quem aí está assistindo e já teve salário na vida, sabe que funciona assim, né? Então a pessoa que ganha salário, como eu lá na escola que eu trabalho, eu ganho o meu bruto, que é quanto eles me pagam originalmente, mas eu tenho que pagar impostos. E ao tirar os impostos, o que sobra de verdade para eu aproveitar é o meu salário líquido. Então aqui a ideia é o seguinte: a planta, o produtor, vai produzir uma quantidade X de energia, mas parte ele vai usar só para sobreviver. Tirando esse excedente, a gente tem a PPL. O cálculo da PPL é muito simples, é basicamente pegar toda a taxa de fotossíntese que ele usou a partir da luz e tirar a taxa de respiração. Aquela sobra é a PPL, que é o que ele pode passar para o próximo nível trófico. Então veja que já tem uma perda drástica aí. Agora, quando ele passa, vai passar tudo? Não, porque a gente acaba eliminando nas fezes, acaba que parte fica no ambiente, vai para um decompositor. Então nem tudo é passado, é por isso que a gente vai entrar aqui na PSB, Produtividade Secundária Bruta, que já vai ser menor do que a PPL. Depois, essa energia química total também vai ser usada para esse ser vivo do segundo nível trófico, estamos falando aqui de consumidores primários, para também o seu dia a dia. Sobra a PSL, Produtividade Secundária Líquida. E assim vai, gente. Veja que aqui tudo em roxo é a produtividade perdida, ou seja, é o quanto de energia vai ficando para o ambiente, porque eu não vou mais ter acesso, que uma vez que a energia é dissipada, ela não vai ser reaproveitada. Agora, vale dizer, gente, que aqui eu uso o termo primária, secundária, terciária. Primária é o consumidor primário? Não. E aí vamos voltar aqui rapidinho. Outra forma da gente falar aqui esses níveis tróficos é o seguinte: além de produtor, eu posso chamar a grama aqui de primeiro nível trófico, que é o primeiro que existe. E aí, com isso, a zebra vai ser o segundo nível trófico. E o leão, o terceiro nível trófico. Então, cuidado com essas nomenclaturas. São Paulo está usando mais essa ideia de nível trófico, de primeiro, segundo, terceiro, enquanto que outras provas usam mais a ideia de produtor, consumidor primário, mas são formas diferentes de você ver a mesma coisa, tá? Então aqui, quando eu falo de produtividade primária, é o primeiro nível trófico, é o produtor. Produtividade secundária é o segundo nível trófico, é o consumidor primário. E a terciária que aqui aparece é o terceiro nível trófico, logo seria o consumidor secundário. Eu sei que é confuso, mas com o tempo vocês vão entendendo e vão vendo que é só uma questão de prática, principalmente, tá? E aí vamos avançar agora para as pirâmides ecológicas, tema que já foi muito recorrente, tá um pouco sumido ultimamente, tá? A verdade seja dita, até cai, mas cai de uma forma a não mostrar a pirâmide, tá? O que é bem curioso. Então vamos lá. Pirâmides ecológicas são representações gráficas, assim como é uma cadeia, como é uma teia, mas aqui elas vão ser representações gráficas que vão resumir características de uma determinada cadeia alimentar. Ela não representa normalmente os decompositores. Quando representa, ela bota aqui ao lado um tracinho, assim, um gráficozinho meio singelo, mas em geral não é representado. E tem três tipos de pirâmides: de números, de biomassa e de energia. A pirâmide de números é a mais sem graça. Ela nem tem cara de pirâmide muitas vezes. Veja essa daqui, parece uma pirâmide invertida. Ou essa daqui que eu coloquei, que não tem nem cara de pirâmide. Por quê? Ela vai representar pra gente o número de indivíduos por nível trófico. Ela pode ter qualquer forma. É muito importante que vocês vejam que essa pirâmide aqui ela não representa muita coisa. Porque aqui eu boto 80 feijoeiros alimentando 100 grilos. Feijoeiro é um tipo de planta muito pequenininho. Então não alimenta tantos grilos, mas tem até mais grilo do que feijoeiro, porque não é uma planta também tão minúscula. Aqui a gente vê uma árvore sustentando 10 cupins, porque uma árvore pode ser grande. E aí vai sustentar vários cupins. E vai representar 1000 protozoários, são seres unicelulares. Então aqui realmente vai ter uma mudança muito grande na forma. Porém,
pirâmide de números não é algo que a gente vai ver muito no vestibular, tá? É mais a pirâmide de biomassa e a pirâmide energética. Aqui está numa ordem diferente, eu vou falar primeiro da pirâmide de biomassa e eu volto lá para a pirâmide de energia. A pirâmide de biomassa, ela vai representar a quantidade, o peso, então a gente está falando aqui em quilos, tá? De biomassa de cada nível trófico. Ou seja, seria pegar a minha biomassa de todos os humanos, seria tirar toda a nossa água, secar, e aí sobrou a nossa biomassa. Essa aqui é quase sempre convencional. O que é uma pirâmide convencional? Uma pirâmide que tem aí a base mais larga e vai afunilando em direção ao topo, como essa daqui. Esse é o clássico de uma pirâmide de biomassa, a pirâmide de biomassa comum. É a pirâmide terrestre, como poderia ser o caso do feijoeiro, grilo, sapo. E veja uma coisa importante, a base, ó, de novo, a gente representa, a base são os produtores. Então, aqui na pirâmide, seja de números, seja de biomassa ou seja de energia, a base é sempre produtora e vai subir nos níveis tróficos. Para fazer sentido, eu preciso de uma base maior sustentando o topo. Porque lembra, eu vou aproveitar tudo de biomassa do indivíduo? Não, parte vai embora nas fezes. Então, em geral, aqui eu vejo 8 toneladas de feijoeiro sustentando 1 tonelada de grilo, sustentando 100 quilos de sapo. Então, veja que tem cada vez menos. Isso muitas vezes reflete nos números. Lembra que eu falei lá do caso do gavião, do falcão? Vão ter muitos falcões, muitos gaviões? Não. Porque vai ter que ir diminuindo a biomassa disponível. Então, com isso, eu vou ter menos indivíduos, tá? Agora, existe uma exceção à regra, e essa exceção que muitas vezes é cobrada, que é a biomassa marinha. A pirâmide de biomassa marinha ela tem uma inconsistência. O fitoplâncton, para quem não lembra de fitoplâncton, é basicamente seres boiando que são fito, então algas, microalgas que vão ficar boiando no oceano. O fitoplâncton ele tem uma biomassa menor que o zooplâncton. Tem uma resposta para isso, tá? Se a gente analisasse isso ao longo de um ano, a gente veria que a pirâmide de biomassa é convencional. Mas para medir a pirâmide de biomassa, a gente faz um único momento. Ou seja, eu vou um dia, eu pego um trecho do oceano e eu vou pegar a quantidade total de biomassa pesando ali daquela região. Então, a gente não consegue ficar avaliando isso ao longo do tempo. E aí é estranho, porque se tem menos fitoplâncton em toneladas do que zooplâncton, o que está acontecendo? Por que eles estão sobrevivendo? O zooplâncton não deveria estar morrendo? A verdade é o seguinte, o fitoplâncton ele se reproduz muito rápido comparado ao zooplâncton, porque são algas unicelulares, ou seja, faz uma divisão, pronto, acabou. Então, por mais que tenha menos delas em quilos, como elas se reproduzem rápido, elas logo já conseguem recuperar o seu tamanho populacional. Seria a ideia seguinte, imagine que um tipo de animal se alimentasse de dedos humanos, mas o nosso dedo se multiplicasse e regenerasse em um dia. Teria problema a gente ter um animal aí bem numeroso comendo os nossos dedos? Não, porque constantemente ia voltar, ou seja, o meu tamanho populacional ele sempre volta, ou seja, o zooplâncton vai lá, come um pouco de fitoplâncton, rapidamente, pum, eles crescem de novo. Então essa rápida reprodução, e isso é muito perguntado em provas discursivas, é a solução aqui para a gente entender essa pirâmide de biomassa invertida. Invertida em parte, tá, gente? É só invertida aqui do zooplâncton, que são os animais que boiam, e o fitoplâncton, que são as algas que boiam. A partir aqui, depois de peixes que vão passar a atuar como consumidor secundário, terciário, quaternário, volta à normalidade. Vai sempre diminuindo. E a pirâmide de energia? Ela é a mais cobrada. É importante entender que a pirâmide de energia ela vai ser sempre, aqui não tem exceção, é sempre convencional. E repara que a quantidade aqui vai ser sempre diminuindo na escala de sobrar apenas 10%. Isso é a média, tá? Não é bem real isso, mas em média a gente fala que só passam 10% da energia disponível no nível trófico anterior. Então a gente vai observar que qualquer cadeia alimentar, qualquer passagem de energia, ela tem perdas, ela tem dissipação. E a gente estima que 90% da energia que um nível trófico possui vai acabar sendo perdida. Isso gera muitos questionamentos que não envolvem a pirâmide em si, mas envolve texto. Faz sentido ter muitos indivíduos no topo da cadeia? Não, porque não tem muita energia disponível. Segundo ponto, segunda pergunta importante. Faz sentido ter muitos níveis tróficos, ou seja, consumidor de 7ª ordem? Não, não faz sentido, porque não teria energia para esse indivíduo. Veja que aqui, se começou com 100 joules de energia no produtor, só sobrou 1 joule de energia para o nível trófico do sapo. Então está diminuindo. Imagina o que teria para o nível acima. Seria 0,1 joule, é muito pouco. Então é importante que vocês vejam
que os níveis superiores, muita gente pensa que é melhor você ser um consumidor de topo, que ninguém te preda, mas tem uma grande limitação que é a falta de energia. Então por que um gavião, um falcão normalmente vai morrer? Ele morre porque ele não consegue alimento. Muitas vezes, animais como são essas aves rapinas, se ele errar o bote uma vez, já é suficiente para ele não sobreviver, porque ele não vai ter energia para dar o segundo bote, tá? Entendam como isso é impactante na vida desses seres, tá bom? Bom, por hoje é só, a gente vai dar continuidade então aqui nessas aulas, salvo engano são 9 aulas de ecologia, então tem bastante coisa ainda para a gente debater, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e valeu!